Hoje a gente vai falar de MCP. Já vi muita gente explicando sobre MCP, falando mais a fundo sobre ela, mas usando ela como uma ferramenta muito básica. Mas você consegue usar ela de uma forma mais aprofundada. Eu vou mostrar aqui para vocês hoje vários workflows com o MCP conectado para vocês entenderem melhor sobre como vocês podem usar na empresa que vocês gerenciam. Então, esse aqui é o fluxo principal, certo? Recebe a mensagem, ele pausa o robô, verifica o tipo de mensagem, junta a mensagem, aqui ele manda para a fila, cadastra o usuário, vê se ele está cadastrado, se não tiver, ele cadastra, se tiver, ele passa, e aqui é o agente. Então, o agente antes ele ficava conectado em várias tools, certo? Ele ficava conectado nessas tools aqui. Você falava o que ela tinha que fazer e tal. Agora, você conecta diretamente no MCP, que é o servidor, que é esse aqui. Então, por exemplo, se você precisa que ele ative verifica a agenda, mas antes dele verificar a agenda, ele precisa ativar o verifica dia da semana, que é para ver qual é o dia da semana. E aqui você vai saber exatamente se ele ativou essa e não é essa. Enfim. Então você conecta o MCP com a gente, cria um outro workflow, coloca o MCP server, esse aqui. Então a gente vai entrar em um por um. A gente não vai entrar em todos, mas em alguns. Primeiro a gente entra no verifica dia da semana. Antes dele passar verificar se tem agendamento com data e verificar agendamento sem data, ele tem que passar para verificar o dia da semana para ver se o dia da semana está correto. Então aqui a gente põe o execute workflow. Como que a gente faz para buscar essas informações no execute workflow? Você coloca, por exemplo, base URL, API key, instância. Aí vamos supor que você precisa colocar salvou. Quando você vem aqui no MCP, ó, tá vendo que ficou um ponto de exclamação? Porque tem coisa nova aqui, que foi o que a gente pôs lá. Clica aqui e aí já vai adicionar a casa, que foi o que a gente adicionou aqui, certo? Sempre string. Você clica nesse botão aqui, que é onde ele vai buscar os parâmetros baseados no que ele já sabe. Então, por exemplo, se o cliente fala o nome dele, ele já vai buscar o nome baseado no que o cliente falou, o horário baseado no que o cliente falou, a data baseada no que o cliente falou, certo? Por aí vai. Vou tirar aqui para isso que a gente pausa. Em seguida tem o edit field, que ele só busca o que a gente precisa, é nome e data. Vai entender qual é o dia da semana e depois ele manda para o edit field falando o dia que está na semana, certo? Por exemplo aqui, ó, certo? Depois que ele passa do verifica dia da semana, ele vem para o verifica sem data ou ele vem para o verifica sem data ou verifica a agenda. A diferença dos dois é que o verifica sem data é quando o cliente manda assim: ah, boa tarde, que dia vocês têm disponível? Que horário vocês têm disponível? O cliente não informou a data, nem dia nem horário. Já no verifica a agenda é quando ele fala: você tem horário disponível para hoje, às 2 horas da tarde, para quarta, meio-dia? Aí ele já vem para esse aqui. Então, o cliente falou que o horário é esse. O cliente perguntou se tem algum dia sem falar nenhum horário, é esse aqui. No verifica sem data, execute workflow, ele vai verificar a agenda. Depois a gente põe o edit para ele vir só o que a gente precisa, certo? Aggregate, um código que ele só vai buscar horários ocupados. Ele vai buscar quais são os horários que estão ocupados e vai informar aqui. Aqui estão as datas disponíveis. E aí ele vai informar as
datas que estão disponíveis baseado no que veio daqui, que é esse código que faz essa função, certo? Se ele não vir pro verifica sem data, ele vem pro verifica agenda. Então como funciona? Execute, verifica agenda, ajusta as informações, certo? A gente pega o sumário, start e end, busca horários ocupados, é o mesmo código do outro, mas a diferença desse aqui é que a gente vai usar um agente. Por que a gente precisa do agente? Porque a gente vai colocar o horário que o cliente solicitou, que a gente coloca o horário, 2 pontos, e busca, normalmente ele fica aqui, ele vai buscar do Execute Workflow. Dia solicitado, está no Execute Workflow, que foi o dia que o cliente pediu. E aqui as instruções dele. Você é assistente da barbearia, responsável por informar horários disponíveis. Ele vai verificar o horário. Nunca agende horários retroativos. Por exemplo, o cara vai agendar o horário de ontem. Isso não existe. E aqui é um exemplo de como ele vai mandar o horário para o cliente. Se o horário aqui estiver disponível, ele vai seguir falando, o horário está disponível. Se estiver indisponível, ele vai seguir mandando isso aqui, ó. 2803 11 11h30 e 1h tem horário disponível. No dia depois. Então vai ser. Então ele vai mandar 3 horários para cada dia diferente. Você pode botar, eu quero 3 dias com 3 horários. Eu quero um dia, mas com 5 horários. Para ele mandar 5 horários de um dia só. Você escolhe. Aqui embaixo é uma etapa para ele entender a verificação de data. Que a gente vai explicando para ele. Você sabe que hoje é. Aqui tem um código falando, explicando para ele 22/07/25. E o dia atual da semana é outro código, terça-feira. E o horário atual é esse aqui, que vai sair no código, o horário atual do dia. Aí com base nisso, se o cliente ser quinta agora, ele vai entender que é a próxima quinta. Se hoje for sexta, ele vai entender que é a próxima quinta. Só na semana que vem. E aqui ele vai responder conforme o que vai sair da inteligência do agente. Que a gente põe o output do agente. A gente pega aqui, traz o output e põe aqui. Certo? Em seguida, quando ele verifica a agenda ou verifica sem data e o cliente fala que quer o tal horário, o horário já foi definido, ele manda para o agendamento. O que o agendamento faz? Execute. Aqui ele vai criar categorias, porque são horários diferentes. Se ele agenda para terça, quarta e quinta, ele trabalha até o horário. Se ele agenda para sexta, é outro horário. Se ele agenda para sábado, outro horário. Se ele agenda domingo e segunda, ele não trabalha. Então a gente criou categoria. Categoria dia útil, de terça a quinta. Categoria sexta-feira para sexta. Categoria sábado para sábado. E se cair um dia, o dia aqui, ó, se a data cair no domingo ou segunda, vai cair na categoria folga. O ajustar dados, ele pega nome, procedimento, data do agendamento, horário e a categoria, que é o que a gente vai usar para informar ele. Em seguida tem um cálculo de horas, que a gente faz um cálculo exatamente para uma barbearia. Então, por exemplo, o corte desse nosso, o corte dele ele demora 60 minutos para fazer e a barba demora 60 minutos. Ele vai ter que fazer a conta de 60 mais 60 é igual a 120. Ele vai ter que preencher o Google Calendar com 60 minutos, com 120 minutos. Então vai ser 120 minutos que nenhum outro cliente vai poder agendar. E ele faz essa soma de forma automática. Ele faz essa escolha de forma. Ele faz essa conta baseada nesse código. Aqui ele verifica a agenda. Em seguida, ele verifica se está livre. Se o horário estiver ocupado, ele informa: o horário está ocupado. Você gostaria de escolher outro horário? Se o horário estiver vazio, ele segue agendando. O agendamento é bem parecido: é cliente, execute, procedimento, execute, data, execute, e o horário que ele também pega no Execute Workflow, foi o horário que ele escolheu. Esse
é o formato em como ele deve sair para o próximo Node. Ele fala que você é responsável por agendamento, você fala as instruções dele. Aqui, como é o funcionamento, o cálculo de horário que ele vai usar, que é 30 minutos, progressivo é 40 minutos, relaxamento 40 minutos, botox 60, corte 60, barba 60, que ele vai usar para fazer a conta. Aqui a regra do cálculo e a verificação de data que eu informei para vocês anteriormente. Em seguida, ele manda para o agendamento. Ele manda os horários, cliente, telefone, o horário e o procedimento aqui embaixo. Ele vai armazenar os dados no CUDB, que é onde ele vai armazenar tudo, informações do cliente, todas as informações do cliente. Em seguida, quando ele completa o agendamento, ele vai mandar uma mensagem para o barbeiro. Vou ler aqui para vocês. Boa tarde, temos um agendamento novo no dia tal, horário tal, cliente tal, e esse é o procedimento que ele vai fazer. E essa mensagem você vai receber no seu WhatsApp. O barbeiro recebe no WhatsApp, que a gente põe aqui. E aqui é a forma como ele sai para o cliente. Ele sai para o cliente nesse formato. Seu agendamento está confirmado para o dia tal, que é o dia que a gente pega do armazenar dados do CUDB. Horário tal, que a gente também pega do CUDB. O cliente é esse, que é o nome do seu cliente, e o procedimento é esse. Isso você vai mandar para o seu cliente, certo? Em seguida, o agendamento dele já foi confirmado. Aí, você tá vendo que aqui ele chama o barbeiro toda vez que agenda, mas tem situações que o cliente quer falar com o barbeiro, mas não agendou ainda. Ele só quer falar com o barbeiro sobre algo específico. Ele quer um atendimento humano. Para ele falar com o barbeiro, ele vai falar o seguinte: eu preciso de um atendimento humano. Isso a gente ajusta aqui dentro. A gente cria uma etapa para atendimento humano. E fala o seguinte: toda vez que a pessoa solicitar um atendimento humano, ele vai ativar essa function. Execute, ele pausa. Por que ele pausa? Porque a IA vai parar de responder. A IA precisa parar de responder para o atendente humano vir. Em seguida ele pausa, envia uma mensagem para o barbeiro falando: por favor, entre no WhatsApp assim que possível, pois tem um cliente esperando atendimento humano. Aí ele informa o número do cliente. Essa mensagem chega para o barbeiro. E essa mensagem aqui vai chegar para o cliente, que vai falar o seguinte: notificou o atendente. Aqui ele fala notificou o atendente. Só que essa notificou o atendente, ele vai chegar aqui pro agente. O agente, ele sabendo que o atendente foi notificado, ele sabendo que o atendente foi notificado, ele já vai mandar assim pro cliente: já chamei o sim, e em instantes ele fala com você. Então, ele não vai enviar notificou o atendente. Essa é a mensagem que vai chegar pro fluxo principal, e o fluxo principal entendeu que já notificou e ele vai mandar essa mensagem. Em seguida, a gente também pode ver a localização. Esse aqui. Esse node. Base URL, message, send location, instância, número, nome, endereço, e você precisa pôr latitude e longitude. Enviei para você nossa localização, e ele vai enviar aqui. Só que ele também, além de enviar isso aqui, ele vai enviar a localização do Google, que foi o que a gente pediu. Então, se você não entendeu alguma coisa ou tiver alguma outra dúvida que esteja relacionada a qualquer outro assunto de N8N, entra no grupo que a gente tem no WhatsApp, vai estar aí embaixo na descrição, que lá a gente tira suas dúvidas, e se for algo muito complexo, a gente pode criar até um vídeo ensinando você a fazer o que você precisa, certo?